Bom, pessoal, agora vamos abordar a anatomia topográfica da pelve do períneo e é muito importante nós recordarmos a parte óssea da pelve. Embora tenhamos já algumas videoaulas mostrando a parte óssea, principalmente nas aulas de aparelho locomotor, e eu recomendo que vocês retomem, os ossos do membro inferior e do símbolo do membro inferior, onde nós abordamos com detalhes estruturas ósseas da pelve, mas nós vamos recordar aqui alguns pontos importantes da pelve. Agora aqui nós temos a sua constituição, começando pela pelve óssea, Então nós temos os ossos que constituem a pelve, o ilho, formando aqui nós temos o acetábulo, lembrando que esses três ossos, a pelve, o osso do quadril é constituído por três ossos, o ilho, o isquio e o pubis, onde nós tínhamos uma cartilagem aqui na região do acetábulo que mantinha unido esses ossos, e com a ossificação o osso do quadril fica como um único osso. Então nós temos o acetábulo aqui em forma de taça. Então a parte superior aqui do acetábulo, constituída pelo ilho, então aqui é a região do corpo do ilho e a asa do ilho, essa parte. Inferiormente nós vamos encontrar póstero, inferior, nós vamos encontrar aqui antero, mais a parte mais superior aqui constituída pelo ilho. Póstero inferior nós vamos encontrar o isquio, que é a região do corpo do isquio, aqui é a tuberosidade isquiática, onde nós nos apoiamos quando estamos sentados. E anteriormente nós vamos encontrar o pubis, então aqui é o ramo superior do pubis, corpo do pubis, ramo superior, ramo inferior, e o ramo inferior do pubis irá se fundir com o ramo do isquio, formando o ramo isquiopúbico. Eles acabam delimitando o ramo superior do pubis com o corpo e o ramo isquiopúbico, eles acabam delimitando esse orifício que é o forame obturado, certo? Então a constituição dos corpos desses três ossos, a constituição do acetábulo por esses ossos, então o isquio, o ilho e o pubis, constituindo, formando o acetábulo e delimitando o forame obturado, que nós vamos ver adiante a importância dele. Nós vamos encontrar que o ramo isquiopúbico, ramo inferior do isquio, ramo do isquio com o ramo inferior do pubis, formando o ramo isquiopúbico. No terço médio do ramo isquiopúbico é o ponto de fusão, desses dois ramos, o corpo do pubis, ramo superior do pubis. Então isso nós precisamos guardar esses pontos de referência anatômica. Numa vista posterior agora, nós vamos encontrar aqui o sacro, posteriormente aqui o ilho, a articulação sacroilíaca vista posteriormente, e anteriormente aqui a articulação sacroilíaca, uma de cada lado, E nós vamos encontrar aqui, próximo à tuberosidade isquiática aqui, nós vamos encontrar a espinha isquiática, delimitando aqui duas incisuras, a incisura isquiática maior, incisura isquiática menor. Então, espinha isquiática, incisura isquiática maior, incisura isquiática menor. Esses pontos são importantes porque nós vamos, daqui a pouco, preencher a pelve com a musculatura, com vasos e nervos, e vocês precisam ter a ideia desses pontos de referência anatômico que nós estamos falando. Bom, com relação à pelve, a pelve óssea, a pelve de maneira geral, nós temos diferenças estruturais da pelve óssea masculina em relação à pelve óssea feminina. Essa é uma pelve óssea feminina. Vamos observar aqui o ângulo subpúbico, isso é muito importante aqui agora numa vista inferior, o ângulo subpúbico entre os ramos inferiores aqui do pubis. Então aqui é o ângulo subpúbico, abaixo da sínfise púbica, que é essa região aqui. Nós temos os ramos isquiopúbicos. Vejam que o ângulo aqui é um ângulo maior que 90 graus, o ângulo subpúbico. Então na mulher o ângulo subpúbico ele é obtuso, então muito maior do que 90 graus. Se nós observarmos aqui a forma do forame obturado, ele tem um formato
mais ou menos triangular na mulher, né? E no homem isso vai mudar. E com relação à abertura superior da pelve, né? Observem a abertura superior da pelve na mulher e vocês vão observar agora numa pelve masculina. Então, numa pelve masculina, vejam a diferença, né, do ângulo subpúbico. O ângulo subpúbico ele é agudo, né, menor que 90 graus. A forma do forame obturado aqui ele é mais elíptico no homem em relação à mulher, que é mais triangular. E vejam a forma aqui da abertura superior da pelve, né, um formato diferente da abertura superior em relação à mulher. Então, esses pontos importantes que nós devemos recordar aqui, que são as fossas ilíacas. Também não podemos esquecer, né, da crista ilíaca, que é um ponto importante que nós sempre falamos em aula. Espinha ilíaca antero-superior, espinha ilíaca antero-inferior. As espinhas ilíacas antero-superiores nós conseguimos palpar, né, e dependendo do indivíduo, um pouquinho das espinhas ilíacas antero-inferiores, tá certo? Bom, esses pontos anatômicos são importantes para nós considerarmos. E agora nós vamos falar um pouco das articulações, né, da pelve agora articulada, né, a articulação que ocorre entre os ossos do quadril, né, os ossos do quadril, que nós temos a articulação aqui com o fêmur, né, com o osso do membro inferior, e os ossos do quadril, eles vão se articular anteriormente nesta região aqui, que é a sínfise púbica. Então aqui é uma pelve articulada, né? Então, a sínfise púbica articula anteriormente os ossos do quadril e posteriormente os ossos do quadril, eles estão articulados, né, ao sacro, que nós estamos vendo aqui. Esse ponto onde eu estou passando a pinça é a articulação sacroilíaca direita, sacroilíaca esquerda, certo? Bom, numa vista posterior agora, a pelve, onde vamos manter aqui a orientação, que nós temos o sacro. Esse ponto aqui que eu estou colocando a pinça agora é a espinha isquiática, tá certo? Nesse outro ponto aqui também, a espinha isquiática. E nós temos ligamentos aqui importantes que vão delimitar forames, que vão dar passagem a vasos sanguíneos e nervos da pelve para a região do períneo e até para a coxa. Esses ligamentos são importantes nós recordarmos. Então, nós temos um ligamento que parte da tuberosidade isquiática, que nós temos os túberes isquiáticos, as tuberosidades isquiáticas que partem da tuberosidade isquiática para o sacro. É o ligamento sacrotuberal. Então, vejam o sacrotuberal de um lado, sacrotuberal do outro. Mas, anteriormente aqui, que são a vista posterior, mais anteriormente, nós temos um outro ligamento, deixa eu me virar aqui um pouquinho, ou ir para esse lado, acho que o ligamento sacro, esse outro ligamento está mais evidente. Então nós temos um ligamento aqui que parte da espinha isquiática ao sacro, que é o ligamento sacroespinhal. Então, sacrotuberal, aqui está rompido, e o sacroespinhal, sacrotuberal, sacroespinhal. Nesta outra vista aqui é mais fácil, sacrotuberal e aqui sacroespinhal. Vejam que a interseção destes ligamentos, o cruzamento desses ligamentos, eles vão delimitar dois forames. Um forame que nós chamamos de forame isquiático maior e forame isquiático menor, né? E aqui nesse ponto nós temos a formação de um canal, que é o canal do nervo pudendo, o canal de Alcock, que nós chamamos, onde passa a artéria pudenda interna, o nervo pudendo, passando nesta região aqui, tá certo? E saindo da cavidade pélvica e indo para o períneo. Então, guardem isso, isso é muito importante. Ligamento sacrotuberal, ligamento sacroespinhal e a formação dos forames isquiáticos, forame isquiático maior, forame isquiático menor, né? Então, essa é a constituição da pelve óssea, da pelve agora articulada. Recomendo que vocês revejam os vídeos de articulações e ossos dos membros inferiores, onde nós abordamos muito desses ligamentos e das estruturas ósseas, né? Aqui apenas uma breve revisão para que vocês entendam a constituição
da pelve. E agora nós vamos falar um pouquinho das paredes da pelve. Bom, pessoal, agora dando continuidade às paredes da pelve, né? Vamos falar do revestimento, a parte muscular. Depois vamos comentar sobre o diafragma da pelve, que isso é muito importante. E falando agora do revestimento da pelve, anteriormente nós estamos observando aqui os forames obturados. O forame obturado, né, os forames obturados, eles são fechados, mas não totalmente. Tem uma abertura na região superolateral do forame obturado, que não é guarnecido, né, não é fechado, né, completamente. Então, nós temos aqui a membrana obturatória, que está fechando aqui o forame obturado parcialmente, e na parte superolateral, nesse ponto aqui onde eu estou passando a pinça, ela é aberta porque aqui nós temos a passagem do canal obturatório, onde passa artéria, veia e nervo obturatórios. Então, nesse ponto, na parte superolateral do forame obturado, a membrana obturatória ela possui uma falha que permite a passagem, né, então, do canal obturatório, né, o canal obturatório, então, passando nessa região superolateral, certo? Bom, essa parte aqui foi removido o músculo, externamente o forame obturado é recoberto agora para a musculatura, né, por músculos que nós vamos falar agora, que é um músculo obturador externo, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, externamente, nós vamos encontrar fechando o forame obturado, revestindo mais externamente aqui o forame obturado, nós vamos ter um músculo obturador externo, certo? E internamente, vamos rodar agora a pelve para cá, nós vamos encontrar aqui a região só puxar um pouquinho aqui para vocês, fazer um pouquinho da báscula aqui para vocês identificarem, né, melhor. Nós vamos encontrar aqui o músculo obturador interno e depois nós vamos falar com mais detalhes numa outra visão aqui o músculo obturador interno. Vejam que as fibras aqui falham. Esse nervo aqui é o nervo obturatório, passando nesse ponto pelo canal obturatório. Vejam que o canal obturatório na parte superolateral do forame obturado e o músculo obturador interno constituindo aqui a parede, né, revestindo aqui a parede da pelve, um constituinte das paredes laterais da pelve, o músculo obturador interno, internamente, o obturador externo, externamente. E aqui o canal obturado, o canal obturatório, a passagem aqui do nervo, mas tem a artéria e a veia obturatória, tá certo? Já numa outra peça, agora num corte sagital, para que vocês identifiquem melhor isso. Então aqui, bem no ponto onde nós fizemos a secção aqui na sínfise púbica, então aqui parte que nós vamos encontrar do forame, parte aqui do forame obturado, né, externamente, e aqui internamente, nós vamos encontrar aqui internamente parte do forame, que é esse ponto aqui, mas nós vamos encontrar um outro músculo importante que constitui as paredes da pelve, né? Agora lateralmente, nós vamos encontrar esse músculo aqui, olha, que é o músculo piriforme. Vejam as raízes sacrais que vão constituir aqui o nervo isquiático, recordando novamente, ó, ligamento sacro-tuberal, sacro-espinal, forame isquiático maior, forame isquiático menor. Vejam aqui um dos conteúdos do forame isquiático maior, vejam o músculo piriforme. O músculo piriforme atravessa o forame isquiático maior, né? Só para que vocês entendam, o músculo piriforme, ele está aqui, ele atravessa, ele cruza o forame isquiático maior, ele vai dividir o forame isquiático maior em dois andares, um andar superior e um andar inferior. Veja que o músculo piriforme, ele está cruzando e as raízes sacrais que constituem o nervo isquiático passam anteriormente ao músculo piriforme aqui, né? Numa vista posterior agora, para vocês identificarem, vejam aqui o músculo piriforme aqui, né? E passando posteriormente
aqui é o nervo esquiático já constituído. Mais inferiormente, aqui nessa região da fossa trocantérica, nós vamos encontrar aqui esta musculatura aqui, os músculos gêmeo superior, gêmeo inferior, e aqui é o tendão do músculo obturador interno, que ele corre e vai revestir, né? Aqui o tendão do músculo obturador interno, ele corre e vai revestir internamente o forame obturado. Então, com relação aos músculos da pelve, né, da parede, das suas paredes laterais, nós temos um músculo, novamente agora, músculo obturador externo, músculo obturador interno, nós estamos mostrando aqui, né? E o músculo piriforme, que tem uma função, está mais posterior, né? Que tem uma função importantíssima em dividir aqui o forame isquiático em 2 andares, tá certo? Então, o músculo piriforme. Então, novamente mostrando uma vista posterior da pelve. Então, ligamento sacro-tuberal, de um lado do outro, ligamento sacro-tuberal, ligamento sacro-espinhal, forame isquiático maior, forame isquiático menor, mesma forma aqui, forame isquiático maior, forame isquiático menor. Muito bem, vejam o músculo piriforme aqui, o músculo piriforme dividindo o forame isquiático maior em 2 andares, um andar superior, onde passam o feixe vasculo nervoso glúteo superior, artéria e veias glúteas superiores e o nervo glúteo superior, que está aqui, e abaixo os vasos, né, o artéria e veia glúteas inferiores com o nervo glúteo inferior, né? O nervo glúteo inferior vem para cá, ó, responsável pela inervação do glúteo máximo, e o glúteo superior por glúteo médio, tá certo? Vejam aqui já mais dissecado, onde nós removemos o piriforme, né? Então, nesse ponto aqui, ó, onde eu estou passando a pinça é a divisão em andares, né? O andar superior do andar inferior. Vejam que no andar superior nós temos aqui artéria e veia glútea superior, nervo glúteo superior, e inferiormente nós vamos encontrar artéria glútea inferior com nervo glúteo inferior. Ademais, no andar inferior do forame isquiático maior, nós vamos ter a emergência aqui do nervo isquiático e a passagem aqui da artéria pudenda interna. A artéria e nervo pudendos, eles saem do forame isquiático maior, cruzam aqui, ó, passam por essa abertura que é o canal de Alcock, o canal do pudendo, passam pelo forame isquiático menor e se dirigem para o período, tá certo? Então, esta visão é importante nós termos, tá certo? Olá, pessoal. Nós vamos continuar, né, nossa aula de pelve. Nós já falamos sobre a constituição da pelve óssea, os pontos anatômicos mais importantes, os ligamentos e articulações, sínfise púbica, articulações sacroiliacas, direita e esquerda, os ligamentos sacroespinal, sacrotuberal, delimitando os forames isquiáticos, maior e menor. Vimos os músculos que compõem a parede lateral da pelve, então músculo obturador externo, interno, músculo piriforme. E agora nós temos que fazer algumas considerações em relação ao diafragma da pelve, né? Entender o que é o levantador do ânus, a diferença com o diafragma da pelve, o que é isso, é a mesma coisa ou não. E nós temos alguns pontos anatômicos importantes, discussões anatômicas com relação ao conceito do diafragma da pelve, conceito de levantador do ânus, né? Alguns autores, eles acabam distinguindo o músculo pubococcígeo, né, do músculo pubo-retal. Alguns autores consideram o pubo-retal como um músculo pertencente, né, as fibras dele pertencentes ao músculo pubococcígeo. Enfim, o que nós vamos abordar nesta aula aqui é o que se tem de mais novo, é o que se tem da maior parte da literatura que estuda essas fibras do músculo levantador do ânus, estudos anatômicos, estudos clássicos. Mas cada um que assistir essa aula tem a total liberdade dentro da sua área, da sua profissão, com a literatura que segue, de seguir as classificações que bem desejar. Aqui é o conteúdo que eu volto a dizer, puramente anatômico.
tá certo? Então, considerando então o diafragma da pelve, o que nós temos que entender, levantador do ânus, entender essa musculatura agora, para ficar mais fácil, volto a dizer, isso aqui é apenas um esquema que ajuda a facilitar o entendimento do livro-texto e do Atlas. Então, um esquema de um corte transversal da pelve, numa vista, nós temos uma vista inferior aqui para poder mostrar a musculatura, né, onde nós vamos ter uma orientação desse corte, então a síntese púbica demonstrada anteriormente e o cóccix posteriormente, e os ramos isquiopúbicos lateralmente, aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem nesta visão que dá pé. Muito bem. Mais anteriormente, nós temos esta musculatura aqui, que está localizada mais anteriormente, então de anterior para posterior, esta musculatura, essas fibras que partem de um lado e do outro e vão se inserir medianamente neste ligamento, que nós chamamos de ligamento ano-coccígeo. Então, ligamento ano-coccígeo, que é esse ligamento aqui, né? Então, estas fibras que nós estamos observando mais anteriormente aqui, corresponde ao todo aqui o músculo pubococcígeo. Então, em A aqui é o músculo pubococcígeo. E aí é o que nós temos na literatura, que existe um pouquinho de confusão com relação às fibras desse músculo. O músculo pubo-retal e o músculo pubo-prostático ou pubo-vaginal são anatomicamente pertencem, né, a esse mesmo conjunto de fibras do músculo pubococcígeo. Mas existe uma distinção. As fibras que são mais mediais no músculo pubococcígeo, elas ocupam um plano mais inferior, um plano anatômico mais inferior do que as que estão mais posterolaterais, que são essas. Então, essas fibras que são mais mediais do pubococcígeo, elas ocupam um plano mais inferior, e estas que ocupam então um plano mais inferior, nós temos algumas que se destacam, formam um laço ao redor do reto, que está representado aqui, e estas fibras que formam como se fosse um U aqui, né, formam um laço ao redor do reto, são as fibras que constituem o que nós chamamos de músculo pubo-retal, né? Então, novamente, as fibras do músculo pubococcígeo que são mais mediais e que ocupam um trajeto, um plano mais inferior, essas fibras que são mais mediais aqui, que formam, né, um laço aqui, né, que vão rodear o reto, formam como se fosse um U, nós chamamos de fibras do músculo pubo, constitui músculo pubo-retal, certo? Já as fibras mais mediais e que estão anteriores aqui, olha, que estão adiante do reto, constituem o que nós chamamos de músculo puboprostático no homem, ou alguns autores como o músculo levantador da próstata, mas é um músculo puboprostático, e na mulher, músculo pubovaginal. Então, pubo-retal e músculos pubovaginal ou puboprostático fazem parte do músculo pubococcígeo. Então, novamente, nós temos o músculo pubococcígeo anteriormente, as fibras mais posterolaterais, que são essas aqui, vão se fundir aqui no ligamento ano-coccígeo. As fibras mais mediais, elas ocupam um plano mais inferior em relação a essas, e essas fibras, né, que estão nesse plano inferior, as que estão mais laterais um pouquinho, elas formam um laço aqui ao redor do reto, como se fosse um U, constituindo o músculo pubo-retal, e essas que são mais mediais, dentre essas fibras que já são mediais, né, essas que são mais anteromediais aqui, elas vão
rodear, vão sustentar, vão se fixar aqui na próstata ou na vagina, correspondendo então ao músculo pubo prostático ou músculo pubo vaginal, tá certo? E todos, né, aqui, todas essas fibras correspondem como um todo ao músculo pubo coxígeo. Então, lembrando, essa é uma classificação anatômica. Nós dissecamos, né, isso é uma enorme quantidade de cadáveres que foram dissecados, vários estudos anatômicos. Claro que nós não estamos falando aqui da divisão funcional que alguns livros trazem, mas essa classificação anatômica é referente à anatomia, tá certo? É aquilo que nós vamos identificar lá na prática, é a descrição que nós vamos demonstrar em cirurgias, que fica mais fácil até mesmo para o cirurgião identificar seguindo a descrição anatômica. Muito bem, mas posteriormente nós vamos encontrar esse outro músculo aqui representado em B, que é o músculo iliocoxígeo, que parte do ilho e vai se inserir no ligamento ano-coxígeo também, tanto de um lado quanto do outro. Então, o músculo iliocoxígeo, iliocoxígeo mais pubocoxígeo formam o que nós chamamos de músculo levantador do ânus. Então, quais são os músculos que compõem o músculo levantador do ânus? Músculo pubocoxígeo e músculo iliocoxígeo, certo? Há alguns autores, como eu falei, disse a vocês, acabam dissociando o músculo pubo-retal num músculo separado, e eles constituem, então, alguns autores definem como músculo levantador do ânus o músculo pubocoxígeo, pubo-retal e iliocoxígeo. Mas nessa nossa classificação aqui, levantador do ânus, o músculo pubocoxígeo, constituído pelos músculos pubo-retal, né, onde parte das fibras do músculo pubocoxígeo formarão o músculo pubo-retal, pubo-prostático ou pubo-vaginal, e músculo iliocoxígeo, formando o levantador do ânus. E por fim, nós temos esse outro músculo aqui, o mais posterior de todos, que vai se inserir diretamente aqui no cóccix, né, partindo do isquio e indo para o cóccix, é o músculo isquiocoxígeo ou somente o músculo coxígeo, né? Não faz parte o músculo isquiocoxígeo ou coxígeo do levantador do ânus. Isso é uma confusão que se tem, né? Levantador do ânus é somente pubocoxígeo e iliocoxígeo, guardadas a algumas diferenças anatômicas, né, com relação à inserção do pubo retal ou não aqui com o músculo separado, né? Então isso aqui é levantador do ânus e o músculo isquiocoxígeo ou coxígeo separado. Mas levantador do ânus e músculo coxígeo formam o que nós chamamos de diafragma da pelve. Então, diafragma da pelve é o conjunto, tudo isso aqui que eu estou demonstrando a vocês é o diafragma da pelve. Então, diafragma da pelve é então levantador do ânus, pubocoxígeo e coxígeo, mais o músculo coxígeo. Isso corresponde ao diafragma da pelve, que é totalmente diferente do diafragma urogenital, certo? Que nós vamos mostrar em períneo para vocês e depois, agora, nós vamos ver a parte prática da identificação do músculo levantador do ânus e do músculo coxígeo e o diafragma da pelve como um todo. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre a parte prática da pelve, jogar um pouquinho mais de luz aqui. Dos músculos do diafragma da pelve, que nós já havíamos mostrado na parte teórica para vocês, e orientando aqui, isso aqui é uma pelve masculina, né, numa vista superior, sínfise púbica, sacro e cóccix posteriormente, região onde nós encontramos a uretra, né, aqui foi removida a próstata e aqui nós encontramos o reto, certo? Então, essas fibras que nós encontramos aqui, pessoal, estas fibras onde eu estou passando a pinça, isso aqui, tudo isso daqui é um músculo pubocoxígeo, tá? Músculo pubocoxígeo. Então, fibras aqui do músculo pubocoxígeo, não vamos confundir, eu vou destacar um pouquinho dessas fibras daqui, vou até afastá-las aqui para que vocês vejam. O que nós temos aqui mais profundamente, lateralmente, é o músculo obturador interno, não confundam. Então aqui
são as fibras do músculo pubococcígeo. Essas fibras aqui que são mais mediais, né? Essas fibras aqui é o que vai constituir o que nós chamamos aqui, essas fibras formam como se fossem agora aqui, olha, um U aqui ao redor do reto e ascendem para o outro lado e partem para o outro lado. Então, estas fibras aqui mais mediais, né? Essas fibras aqui são o que nós chamamos de músculo pubo-retal, tá? Fibras do músculo pubo-retal, que faz parte do pubococcígeo. E essas fibras agora, se eu puxar mais um pouquinho, né? Essas fibras aqui que estão ao redor aqui da próstata, né? Essas fibras aqui correspondem ao músculo puboprostático. E na mulher, se fosse na mulher, o pubo vaginal. Então, novamente, então aqui nós temos todas as fibras aqui do músculo pubococcígeo como um todo. Tudo isso aqui é o músculo pubococcígeo. Essas fibras que são mais mediais aqui, ó, em relação a essas que são mais laterais, posterolaterais, essas fibras aqui, olha, que vão partir e vão circundar o reto, olha, aqui nós temos fibras aqui, correspondem ao músculo pubo-retal. As fibras que são mais anteriores e mediais, são essas aqui, elas formam o músculo puboprostático ou pubo vaginal na mulher, pubo prostático no homem, pubo vaginal na mulher. Então, tudo isso aqui é o músculo pubococcígeo. Mais posteriormente, nós vamos encontrar o músculo iliococcígeo, tanto de um lado quanto do outro, iliococcígeo. Isso aqui, agora o conjunto forma o que nós chamamos de levantador do ânus, pubococcígeo e iliococcígeo. E a estrutura, o músculo mais posterior que nós vamos encontrar aqui é o músculo isquiococcígeo ou simplesmente coccígeo. Todo esse conjunto de fibras corresponde ao diafragma da pelve. Vamos observar outra peça para nós fixarmos esse conteúdo, que é muito importante. E aqui nós vamos fazer mostrar uma parte importante, que é o tendão. Aqui nós temos a musculatura aqui que vai formar o obturador interno. Vejam que da face interna do obturador interno nós temos essa faixa aqui, ó, que é o tendão do levantador do ânus, estão vendo, ó? Que é o tendão do levantador do ânus, onde nós vamos encontrar aqui, novamente, vejam a uretra, né, aqui, e o reto posteriormente. Então vejam, tudo isso daqui, olha, se eu destacar, ó, essas são as fibras do músculo pubococcígeo. Tudo isso aqui é o pubococcígeo. As fibras que são mais mediais, como esse caso aqui, olha, vem e contorna o reto, corresponde às fibras do músculo pubo-retal. E essas mais anteriores, o pubo prostático, o pubo vaginal. Depois nós vamos encontrar aqui o iliococcígeo e o músculo coccígeo, tá certo? Então, diafragma da pelve. E por fim, um corte sagital, onde nós vamos orientar essa peça aqui no corte sagital. Vejam que interessante, sínfise púbica anteriormente, sacro e cóccix posteriormente. Que nós vamos representar aqui a bexiga, também isso é uma pelve masculina, bexiga urinária, próstata e o reto aqui. Então, aqui nós vamos encontrar o reto. Vamos rebater um pouco aqui para mostrar para vocês. Vejam que interessante, aqui nós temos o músculo obturador interno, canal obturatório com artéria obturatória, nervo obturatório, e vejam o músculo pubococcígeo aqui, pessoal. Estão vendo? Essas fibras aqui que são mais mediais aqui e anteriores, ó, vão dar sustentação aqui para a próstata. Então, músculo puboprostático. Se fosse na mulher a vagina, estaria a vagina aqui, pubo vaginal, tá? E estas fibras aqui, olha, elas vão circundar, vou afastar um pouquinho aqui, para que essa artéria, para que vocês vejam aqui. Vejam essas fibras aqui, elas vão circundar aqui o reto, virar um pouquinho, para que vocês consigam ver. Então vejam, essas fibras elas formam como se fosse um laço aqui, ó, ao redor do reto, e o reto está aqui, ó, e parte para o outro lado, né? Músculo pubo-retal, né? Então o conjunto aqui, ó, todas essas fibras aqui, ó, formam um conjunto, pertence ao músculo pubococcígeo.
Então, pubo prostático ou pubo vaginal e aqui pubo retal. Depois nós vamos encontrar o ilho coxígeo e, por fim, o músculo coxígeo. Então, pubo coxígeo, ilho coxígeo formando o levantador do ânus, tá? E o músculo coxígeo formando o que nós chamamos de diafragma da pelve, tá certo? Então, essa é a musculatura que vocês precisam entender, né? Isso é fundamental. E por fim, só para mostrar um pouquinho o ligamento ano-coxígeo, que está aqui, ó. Esse aqui é o ligamento ano-coxígeo, parte do ligamento ano-coxígeo que eu estou tracionando aqui para vocês. E nesse ponto, né, nós vamos encontrar nesse ponto aqui o centro tendíneo do períneo, né, que nós vamos mostrar depois, né, na parte de períneo para vocês.